Glória a Deus. Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Bendito é o nome santo de Jesus. Sem delongas, meus irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Vamos ler do verso 11 em diante. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, o verso 11 em diante, nos diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegremo-nos. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Eu não vou me estender muito, porque temos aqui uma homenagem para os pais preparado pelas crianças, e também tem um vídeo do nosso pastor Télcio. Apenas para deixar os irmãos cientes, pastor Télcio não está aqui conosco nessa noite, porque está atendendo um compromisso, uma agenda, ali em Framingham, na nossa sede. Ele está ministrando a palavra do Senhor ali, e Deus está usando o teu servo ali naquela cidade. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nessa noite, nesse dia comemorado no Brasil, o Dia dos Pais, eu quero meditar um pouco nessa palavra a qual nós lemos aqui nessa noite, e tirar algumas características de um pai bom, para nós meditarmos nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu fiz o meu papel, escondi ele aqui dentro. Glória a Deus. Características de um pai bom. Características de um pai bom. Obrigado, meu querido. Este pai, ele tem uma história interessante, no mínimo interessante. Dá-se a entender que ele era um homem de posses, um homem que tinha sua riqueza, que tinha suas fazendas, que no decorrer da sua vida conquistou o que ele tinha, conquistou a sua riqueza, conquistou suas propriedades. E eu entendo que ele também ensinou seus filhos no caminho do Senhor, ensinou seus filhos a respeitar, a adorar o Deus de Israel, ensinou seus filhos a ser uns bons filhos. Tanto é que este filho, quando chega, que cai a ficha, na nossa linguagem, ele falou: pequei contra o céu e contra meu pai. Ele tinha uma noção, o seu pai, ele foi um pai que ensinou seus filhos no caminho do Senhor, fez a sua parte. E eu quero frisar isso aqui com os irmãos: o pai fez a sua parte. Este pai fez a sua parte, o dever que ele tinha, o que ele podia fazer, ele fez. O que era a sua responsabilidade, ele cumpriu com ela.
Ele fez tudo isso. E meus irmãos, seria ótimo, seria maravilhoso se fosse garantido 100% que se nós ensinássemos os nossos filhos, se nós trouxéssemos os nossos filhos para a igreja todo dia, fôssemos aquele pai exemplar de trazer para a igreja, de ensinar nos caminhos do Senhor, fosse garantido, batido, decretado que não ia desviar, que não ia sair da casa. Seria bom demais, meus irmãos. Seria maravilhoso, mas infelizmente não estamos isentos disso. Só que aqui eu quero falar não do filho que saiu, mas do pai que ficou. Eu quero trazer aqui a característica do pai, não do filho. E a primeira coisa que eu vejo nesse pai, a primeira coisa que eu vejo que esse pai fez foi que ele cumpriu com o seu papel, ele ensinou o seu filho. Meus irmãos, meus irmãos, se tem um negócio que persegue o ser humano, é a consciência. O famoso peso na consciência. Esse peso na consciência, ele vem quando você tem um sentimento de culpa. Quando eu tenho um sentimento de culpa, aí quando o filho chegasse e falasse, pai, me dá a sua herança. Pai, me dá o que me é de direito, e juntasse as suas coisas, colocasse na malinha e fosse embora. Esse pai poderia ficar andando na casa de um lado para o outro e falando assim, nossa, se eu tivesse ensinado esse menino. Meu Deus, se eu tivesse explicado para ele o valor de estar com o pai, de estar em família, se eu tivesse explicado para ele que o melhor é viver na presença de Deus, se eu tivesse explicado para ele que ele não deve pegar as suas riquezas e gastar por aí dissolutamente. Não, este pai não teve esse sentimento, pelo contrário, este pai ensinou o seu filho de tudo que ele devia fazer, e por causa disso, este pai, quando o filho chega, ele é generoso para com o filho e fala, pode ir, meu filho. Quando este menino chega e pede a sua riqueza, a sua parte, o que lhe era de direito, todos nós sabemos que uma herança, ela não é repartida em vida, é quando está morrendo, é quando já está no final da vida, é quando está para lá de Bagdá, que vai se pensar em distribuir os bens, que vai se pensar em distribuir. Esse menino chega para o seu pai em vida, saudável, e fala, eu quero o que me é de direito. Esse pai, a primeira característica que eu vejo nele é que ele é um pai generoso. Este pai é um pai generoso. Glória a Deus. Quando este filho chega, este pai podia falar, não rapaz, moço, não é assim, não é bagunçado desse jeito. Eu estou vivo, eu estou forte, por enquanto você vai trabalhando aí, vai desfrutando do que eu tenho, mas quando chegar a hora, eu vou te dar a sua parte. Quando chegar o momento, eu vou repartir com vocês. Preocupa não, que o que é seu, na hora certa vai chegar na sua mão. Esse pai podia muito bem bater boca com este filho. Esse pai podia muito bem criar uma rincha, uma guerra dentro de casa. Só que esse pai é um pai que tem a consciência de que ele ensinou o seu filho bem. E a característica que reina na vida deste homem é que ele é um homem generoso. Quando este menino chega e fala, eu quero a minha riqueza, ele fala, toma meu filho, é sua. E quando eu olho para essa história, isso aqui é uma parábola, e a parábola, meus irmãos, essas histórias que Jesus contava, onde ele não dava nome aos personagens, ele estava trazendo uma história, mas retratando uma grande verdade, trazendo uma grande verdade para aquele tempo. E nessa parábola eu vejo na figura desse pai o nosso próprio Deus. Quando eu olho para o que esse pai faz, a reação, como esse homem se comporta, eu olho e falo assim, isso aqui está mostrando a imagem de Deus e o cuidado de Deus para conosco. Quantas vezes, meus irmãos, depois de tudo que Deus fez na nossa vida, depois de tudo que Deus faz por nós, depois de tudo que Deus nos proporciona, quando as pessoas chegam, enche o seu peito, enche o seu pulmão, e chega na presença de Deus e fala, eu não quero mais te servir, eu não quero mais ficar na tua presença. Ei, preste atenção, Deus é o homem, é o Senhor mais poderoso, o homem não é nada. Se Deus desligar a chavinha que dá-nos o oxigênio, nós morremos na hora. Se Deus tirar a sua potente mão de cima de nós, nós somos consumidos por este mundo. Meus irmãos, Deus tem todo o poder, e o homem, quando chega na presença dele e fala, eu quero sair, a generosidade de Deus fala mais alto e fala, pode ir. Deus deixa nós fazermos o que nós queremos, assim como este pai deixou este filho. Isso é a generosidade de Deus. O pai queria que o filho saísse? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, o pai não queria que o filho saísse, mas o filho queria sair. O pai fala, pode ir meu filho,
pega as suas coisas, pode ir. Se você quer ir, vai. Talvez o pai lhe aconselhou: meu filho, isso aí não é a melhor coisa a se fazer. Pega esse dinheiro seu, pega essa fazenda, tudo aquilo que você recebeu, investe. Vai, trabalha aqui, compra uma terra. Talvez o pai lhe aconselhou, mas o menino podia fazer o que ele quisesse. Quer ouvir uma coisa? Todos nós que estamos aqui nessa noite, temos a capacidade de sairmos daqui hoje e falar: eu não quero servir a Deus mais. Tem. Se você hoje enche o seu coração de orgulho, de soberba e fala: não, eu não preciso mais de Deus, você sai aí fora, vive a sua vida. Talvez por um momento, por um piscar de olhos, parece que está vivendo bem, mas nós vamos ver no decorrer dessa história, e nós conhecemos que isso aqui é passageiro. Quando chega lá na frente, você se mistura com os porcos e, se brincar, come lavagem com eles. O pai deixa o menino sair, ele é generoso. Quando nós chegamos na presença do nosso Deus, meus irmãos, e meus irmãos, aqui dentro da generosidade, quando nós chegamos na presença de Deus e nós pedimos aquilo que agrada a Ele, a sua generosidade nos concede. Quando nós chegamos na presença de Deus e pedimos a Ele, a generosidade dEle nos abraça e nós alcançamos o que nós estamos querendo, porque o Pai é generoso. Meus irmãos, lá em casa de vez em quando os meninos vão pedir alguma coisa para mim, e aí chega e fala: papaizinho querido, ô meu paizinho lindo, e enche a bola. Como é que você fala não depois disso? O pai, ele tem que ser generoso. O pai, ele é generoso porque é seu filho. Você quer dar o melhor para o seu filho. O pai, ele é generoso. Uma característica de um bom pai é a generosidade. Nós queremos sempre dar o melhor para os nossos filhos. Se não quer dar o melhor para o seu filho, pelo menos deveria. Pelo menos deveria. Oh, aleluias. A primeira característica é a sua generosidade. Dentro da sua generosidade, Ele concedeu que o seu filho saísse, que o seu filho viajasse, que o seu filho fosse. A Bíblia não nos diz quanto tempo ele ficou. E não foi muito tempo. Rapidinho ele desperdiçou tudo, viveu lá a sua vida. Não sei se mandava notícia para o seu pai, não sei se ele mandava uma carta, mandava um mensageiro, se ele dava notícia, se falava como que estava, quanto que tinha, se estava passando. Nós não sabemos, isso é coisa do nosso dia. Se fosse no nosso tempo, talvez faríamos isso, mas nessa época nós não sabemos. O negócio é, esse menino saiu e estava vivendo a sua vida para lá. Nós às vezes focamos muito na vida do rapaz que está lá vivendo, e nós trazemos a aplicação para a nossa vida, e ele viveu em pecado dissolutamente, viveu lá, gastou seu dinheiro tudo. Isso é a vida do menino lá, mas e o pai que ficou em casa? E o pai que era acostumado a todos os dias de manhã levantar e tomar um café com seus 2 filhos? E o pai que era acostumado a todos os dias talvez sair para o campo e trabalhar com seus 2 filhos? Agora desperta pela manhã, só vem o filho mais velho. E esse pai pensa: onde está o meu filho mais novo? Aonde está o meu filho mais novo? Que saudade de dar um abraço nele. Que vontade de ver o meu filho, olhar nos seus olhos, abraçar ele. Uma outra característica de um pai bom é que ele tem saudade do seu filho. Ele tem saudade do teu filho. Esse pai todos os dias olhava, talvez passava na cama, no quarto onde esse menino dormia, olhava a cama vazia e pensava: onde está meu filho? Como está o meu filho? Meus irmãos, oh aleluia, nós estamos aqui numa noite que estamos comemorando o Dia dos Pais. Nós estamos falando aqui para os pais, mas também trazendo a alusão do nosso Pai e nosso Deus. Quando um filho seu sai do seu lar, fica um buraco, fica um vazio, fica uma lacuna. Oh, aleluia, Jesus. Este pai sente a falta do seu filho todos os dias. Sente saudade do seu filho todos os dias. Oh, Jesus querido. Ele sente saudade. Por quê? Porque ele está acostumado, ele gosta do convívio com o seu filho.
trazendo para a nossa vida espiritual. O nosso Deus gosta de conviver e se relacionar conosco. No jardim ele se relacionava com Adão toda a viração do dia. Ele descia e falava com Moisés, ele falava face a face, ficava ali 40 dias falando com ele. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E quando nós nos afastamos, quando nós deixamos de nos relacionar com ele, ele sente saudade disso. Ele sente falta disso. Isso trazendo Deus para um sentimento humano. E enquanto nós nos afastamos de Deus, nós nos distanciamos da casa do Pai, nós nos aproximamos do lugar onde nós podemos gastar a nossa vida, a nossa alma, a nossa riqueza, tudo que nós temos dissolutamente, e chegarmos a uma decadência. O pai sente falta, a saudade do filho. Oh Jesus, oh meu Deus, ele sente saudade do filho. Oh glória. A Bíblia diz que quando o filho volta para casa, que ele vem caminhando, aonde o pai está? Está olhando para o caminho da onde o filho poderia vir. O pai estava olhando para o caminho, para os irmãos que são da roça, estava olhando para a porteira da sua fazenda, aonde o filho passaria por ela. Ele estava olhando talvez toda a tarde, ele ficava olhando e falando: um dia meu filho vai voltar. Um dia meu filho vai passar por essa porta e eu vou receber ele dentro da minha casa. Um dia o meu filho vai voltar e eu vou festejar junto com ele. Isso é a imagem, isso é a ideia, isso é o que o pai está transmitindo, isso é o desejo do pai. Mas enquanto o pai está pensando: ai, eu quero que o meu filho volte, eu quero estar junto com meu filho de novo, o filho está lá em um lugar longínquo, em uma terra distante, e o pensamento que o filho tem: ai, o meu pai já não vai me receber mais, o meu pai já não vai me amar mais como filho, o meu pai já não vai me honrar como filho. Isso era a imagem que o filho tinha. Isso é o que o filho pensou. Isso é o que o filho estava pensando. Ai, meu Deus, trazendo para o nosso âmbito espiritual, para a nossa vida cotidiana. É quando nós falhamos, nós escorregamos, nós temos um acidente, pecamos, falhamos contra o nosso Deus. Ah, meu irmão, isso acontece com todos nós que estamos aqui. E quando isso acontece, enchemos-nos de uma tristeza, de um arrependimento, de uma angústia, e pensamos: meu Deus, não tem mais jeito para mim, não tem mais solução para a minha vida. Eu pequei, Deus já não vai me perdoar mais. Quantas vezes eu falhei contra Deus, quantas vezes eu peco, quantas vezes eu vacilo, meu Deus. E nós fazemos igual a esse filho pródigo, olhamos para o céu e falamos: Senhor, eu pequei contra ti. Meu Deus, eu pequei. Não precisa me retornar ao posto que eu estava, mas me receba como um servo, me receba como um pequenino do seu lar. O filho volta com este pensamento para casa, e ele volta maquinando e pensando: fala, quando eu encontrar papai, quando eu encontrar meu pai, eu vou falar: pai, os teus servos têm pão para comer, os teus servos têm fartura na mesa. Os homens que trabalham na sua casa, os seus trabalhadores, não passam necessidade. Papai, quando eu estava lá, eu gastei tudo e me deu vontade de comer a lavagem dos porcos, as bolotas que eu dava para os porcos. Meu papai, eu senti falta da sua casa, eu senti falta do seu lar. Como meu coração doeu. Me recebe como um dos seus empregados, como um dos seus servos. O pai, ouvindo isso, eu penso que começa a chorar, se enche de grande compaixão. E a terceira característica é um homem cheio de compaixão, profunda compaixão. Compaixão é se compadecer, é sofrer com, é se colocar no lugar. Este pai, quando vê o seu filho voltando triste, cabisbaixo, e as palavras que saem da sua boca, esse pai se enche de compaixão. Ele se coloca no lugar dele, e o coração cheio de alegria, ele abre a sua boca e fala: não serás servos. Eu vou restaurar, eu vou colocar anel no seu dedo, eu vou colocar sandália nos seus pés, eu vou colocar vestes novas. Oh, aleluias. O bom pai,
Não é um pai qualquer, não, é um bom pai. O bom pai, quando o seu filho, quando aquele amado filho vacila e desobedece, faz alguma coisa que não lhe agrada, quando volta e há um verdadeiro arrependimento, o pai tem que abraçar, restaurar o filho e não apenas corrigi-lo. Esse filho tinha sido corrigido pela vida, meu irmão. Esse rapaz estava voltando de tomar uma coça da vida. Imagina, o rapaz sai de casa rico. Com pouco tempo, o evangelista Clemos, ele está querendo comer as bolotas que ele estava dando para o porco. Esse menino volta para casa com um exemplo, com uma ideia tão firme na sua cabeça, que o melhor lugar para ele está na casa do pai. Ele experimentou lá fora, e quando ele volta para casa, ele volta e fala assim: não tem lugar. Talvez ele fala com os olhos arregalados, assustado: não tem lugar melhor do que a tua casa, meu pai, ainda que seja como um dos seus servos, mas eu não quero sair daqui mais. Oh, aleluias. O pai, quando ouve essas palavras do seu filho, ele não consegue trazer o filho e colocar como servo. Não. Ele traz o filho e volta ele a ser o filho mais novo, o caçula, o seu lugar de honra. Um pai bom tem prazer de restaurar o seu filho. Um bom pai tem prazer de pegar o seu filho, todo ali machucado, quebrantado, sofrido da vida, abraçá-lo, sentá-lo no seu colo e restaurar ele. Isso é um papel de um pai, meu irmão. Isso é o papel do pai. Às vezes, pela nossa criação, a gente acha que o papel do pai é só corrigir, é só bater, é só dar cinto, é só dar chinelada, é só fazer isso. Não. O papel maior que nós temos é restaurar e formar o caráter dos nossos filhos. Dentro disso, quando chega a hora do filho pedir e querer alguma coisa, a sua consciência tem que estar tranquila: eu fiz o que eu devia fazer. Quando nós fazemos o que nós devemos fazer, quando nós somos generosos, quando nós somos cheios de compaixão, o filho volta, e quando volta ele é restaurado. Ele é restaurado. Nós estamos falando de pai e filhos. Nosso Deus é nosso pai. Olha como somos incoerentes nas nossas ações. Deus é o nosso Pai supremo, sim ou não? Ele é o nosso pai, meus irmãos. É Ele quem cuida de nós, é Ele que provê para nós. Nós somos dependentes dele. E quando somos dependentes dele, quantas vezes nós falhamos? Quem aqui nunca falhou, levanta a mão. Se levantar a mão, falou mentira. Falha sim. Nós falhamos, nós vacilamos com o nosso pai, e nós chegamos e pedimos para Ele perdão. E se Ele agisse com nós como às vezes nós agimos com os nossos filhos, e pensasse: não, eu só vou aqui dar um castigo, ajoelha lá no milho, toma aqui uma coça, vai ficar de castigo, e não restaura, ao invés de sarar e resolver o problema, abre-se outras feridas. Ah, Reginaldo, você está falando que não se deve corrigir. Não aparte a vara dos vossos filhos, mas você tem que corrigir sarando. Se você não entendeu isso, meus irmãos, até hoje você tem que aprender antes de você terminar de educar os seus filhos. Reginaldo, você nunca falhou. Eu falhei, meus irmãos. Nós somos sentimentais. Teve um dia por causa de dar comida para o meu filho, e ele falou: não vou comer. Eu falei: vai comer, não vou comer, vai comer. Então virou aquele trem. E eu falei: vai comer, rapaz. E colocava a comida na boca dele, ele fazia vômito com aquele negócio, e aquilo foi me estressando, e eu fiquei nervoso e excedeu a minha raiva. E eu dei uns tapas nele, e aí depois eu fui dar banho nele. E quando eu tirei a blusa dele,
A marca da mão estava nas costas dele. Eu pensei, para quê? Só que nós vamos vivendo e aprendendo, meus irmãos. Reginaldo não é perfeito. Eu estou aprendendo. E eu pensei, para que eu fiz isso? E eu pedi perdão para ele. Falei, meu filho, me perdoa, eu me excedi. Papai não devia fazer isso com você. Era a ação certa? Não. Talvez faltou generosidade, faltou compaixão. São momentos, meus irmãos, são momentos que às vezes nós vamos perder os nossos filhos se nós não corrigirmos. Somos pais, somos autoridade sobre eles, sim, mas eles não são nossos escravos para apanhar, não são nosso boneco de bater, são almas, são sentimentos, que se nós não cuidarmos, nós perdemos eles lá na frente, com coisas pequenas que nós podíamos resolver. Não tenha vergonha de chegar e pedir perdão para o seu filho, não. Peça perdão se você falhou, se você errou, se você está com a consciência pesada, peça perdão, conserta esse negócio, que você vai ganhar o seu filho lá na frente. Compaixão, meus irmãos, nós precisamos olhar e ter compaixão. Nós precisamos ter compaixão. Outra característica de um pai bom, ele tem um amor afetuoso. Quando ele viu o seu filho, ele abraçou e beijou ele. Ele mostrou afeto para o seu filho. Seja afetuoso, meu irmão. Os homens nós às vezes tem a ideia de ser turrão, de ser, não, eu sou um homenzão aqui e tal, eu não faço. Beija o seu filho, abraça o seu filho, mostre carinho para ele, ensina isso para ele. Viva isso, vivencie isso todos os dias. O tempo passa, meus irmãos, daqui a pouco está o seu filho do meu tamanho, com 32 anos de idade. Meu pai está lá, meu pai está com 50 e lá vai pedrada, 58. Eu chego nele, dou um beijo nele, beijo a cabeça dele. Tô nem aí, meu irmão, é meu pai. É meu pai. Viva isso, experimente viver isso com seus filhos, com as suas filhas. Seja um pai amoroso, estamos falando para pais. Seja um pai amoroso. Se está longe, liga, fala, eu te amo. Fala, vivencia isso todos os dias. Antes de sair para o trabalho, mostre afeto aos seus filhos. Beija, dá um beijo nele, fala, tenha um bom dia. Aproveita estes momentos que passam rápidos. Passa muito rápido. Ele tem um amor afetuoso. Uma outra característica, ele tem prontidão para perdoar. O pai bom tem prontidão para perdoar. Ele quando surgiu a oportunidade de perdoar o filho, ele perdoou na hora. Prontidão para perdoar. O nosso Pai Celestial é desse jeito. Quando nós pedimos a Ele perdão, na mesma hora Ele nos perdoa. No mesmo momento Ele nos perdoa. Como pais, meus irmãos, desses meninos, dessas bênçãos, vamos perdoar os nossos filhos. Pode acontecer que esse menino risque o seu carro novo. Perdoa esse menino. Estamos correndo esse risco, meu irmão. Tacar um trem, quebrar a televisão, perdoa. São coisas simples que o Reginaldo está falando aqui, que pode acontecer com qualquer um de nós. E que no ato, ferve tudo, estoura a tampa da chaleira e vira aquela bagunça. Seja pronto a perdoar, meu irmão. Dentro da sua casa, os seus filhos, seja pronto a perdoar. Aleluias. E para terminarmos, já estou terminando e tenho 2 vídeos para mostrar para os irmãos. Aleluias. A última característica de um bom pai é que ele é cheio de alegria quando o seu filho volta. Ele mata o novilho, ele mata o gado, faz uma festa e fala assim: vamos nos alegrar, porque este meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado e voltou a casa. O bom pai, o pai bom, meus irmãos, o bom pai, ele se alegra quando a sua casa volta a ficar cheia com seus filhos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Essas características que nós vimos aqui hoje são as características de Deus para conosco. Nós, como seres humanos, nós vimos aqui que nós temos faltas dela.
muitas vezes. Falta algumas delas. E nós precisamos pedir a Deus que crie em nós essas mesmas características. Glória a Deus, nós precisamos ser cheios de compaixão, precisamos ser generosos. Nós precisamos nos alegrar quando o nosso filho volta para casa, ser pronto a perdoar. Nós precisamos viver isso todos os dias. Todos os dias nós precisamos ter essas características para sermos uns bons pais. Bons pais. E eu quero convidar todos os pais aqui nessa noite. Vem cá para frente, nós vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Todos os pais, vem. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Temos pais que os filhos estão aqui, tem pais que os filhos não estão. Glórias a Jesus, aleluia, Pai. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Bendito é teu nome, Jesus. Não veio nenhum que é pai de pet não, né? Só pai de gente mesmo. Glória a Deus. Hoje tem que perguntar, povo. Tem uns pais de pet aí, pai de cachorro. Misericórdia. Meus irmãos, glória a Deus. Nenhum de nós fizemos curso para ser pai. Alguém fez? Não. Nós vamos aprendendo no dia a dia. Vamos vivendo e aprendendo a ser pais. Nós falhamos. Somos falhos, meus irmãos. Nós estamos aprendendo a todos os dias. Nessa noite nós aprendemos algumas características que precisa ter em nós. Precisa haver em nós. Algumas coisinhas simples. Que vão salvar a nossa família. Que vão fazer você chegar, quando você estiver com os cabelos brancos, os seus filhos à volta da sua mesa. Os seus filhos tendo o prazer de estar junto com você. Quantas famílias que nós vemos que os filhos envelhecem e já não querem ter o convívio com o pai mais. Quantas famílias que são dispersas porque o pai falhou no decorrer da sua vida. Mas nós estamos aprendendo aqui hoje. Às vezes você está olhando e falando: Reginaldo, eu tenho 32 anos, meus irmãos, eu estou novo. E está falando isso aqui, mas é um aprendizado da palavra de Deus. É algo que Deus trouxe para nós aqui hoje. Reginaldo está sendo aqui somente o instrumento da boca de Deus. E antes dessa palavra falar com vocês, fala comigo. Fala comigo. Então feche os seus olhos, levante a sua mão e peça a Deus que comece a gerar em você essas características. Você começa a orar aí. Você começa a direcionar a Deus este pedido, pedindo a Deus que gere em você essas características: a compaixão, o amor afetuoso. Que nós venhamos viver isso. Peça a Deus que lhe proporcione a viver momentos valorosos, momentos de alegria em família com seus filhos. Peça a Deus que lhe proporcione isso. É Deus quem pode nos dar isso. Aleluias. E eu creio que nós seremos pais que vamos ensinar os nossos filhos, que nós seremos pais que vamos testemunhar que os nossos filhos são uma bênção na mão do Senhor. Eu creio que nós seremos pais que os nossos filhos impactarão essa nação daqui a alguns anos. Por quê? Porque nós estamos aqui hoje entregando a nossa vida para sermos usados como pais para criar os nossos filhos. Senhor Deus, Pai amado e querido, eu lhe dou graças pela vida dos teus filhos que aqui estão nessa noite. Cada pai, cada servo teu que aqui está, que veio, meu Pai, e está entendendo que precisa melhorar, que precisa, meu Deus, se fortalecer, que precisa ser cheio do teu Espírito Santo para cuidar da riqueza que o Senhor lhes entregou. Meu Pai querido, que esses pais venham ensinar os seus filhos, que esses pais venham mostrar para os seus filhos a grandeza de te servir, a maravilha que é estar na tua casa. Que estes homens venham ser cheios do teu Espírito Santo, que estes homens venham ser homens de caráter, homem de amor, homem cheio de compaixão, homem cheio de afeto, em o nome de Jesus Cristo. Pai querido, abençoa os teus filhos, sê com eles, capacita eles, ensina-nos a sermos melhor a cada dia, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?